Olá pessoal, sejam bem-vindos à minha live. Eu sou Ana Paula Lima, mais conhecida como Dona Ana, psicóloga, e eu vim aqui te ajudar, né, através de perguntas, ou seja, você manda a sua pergunta que eu vou tentar responder, né? Para quem tá me mandando presentinho, muito obrigada, né? Eu acho que o Michael mandou. Boa noite a todos vocês que estão chegando. E o objetivo dessa live, né, é tentar responder o máximo de perguntas possível que eu conseguir, que eu puder aqui nessa rede, né, nesse aplicativo. Lembrando o seguinte, algo muito, muito, muito importante. Nem todas as perguntas eu consigo responder, mas eu vou tentar fazer de tudo, né, para que o máximo de perguntas sejam respondidas, tá? Enquanto vocês pensam aí na pergunta de vocês, eu vou responder aqui uma pergunta que mandaram aqui para mim. Cadê? Vamos ver aqui uma outra pergunta. Onde que tá? Tem pergunta. O que? Aqui, eu tenho uma pergunta aqui. Pessoa que troca de namorado várias vezes, quer dizer o quê? Que ela tem dificuldade em lidar com a sua própria sombra. E nós estamos em 456 pessoas, eu acho que foi o recorde. E eu queria dizer o seguinte, me dá uma chance, fica aqui um pouquinho. Quando você troca de relacionamento constantemente, não é porque as pessoas não prestam, tá? Antes de qualquer coisa, você ainda está se conhecendo. Claro que algumas pessoas realmente não prestam e aparecem no seu caminho. Agora a pergunta é, o que é que te fez te conectar a uma pessoa que não presta? Ou seja, isso diz muito mais sobre você do que necessariamente sobre o outro. Isso é muito importante, né, ter a clareza disso. Por quê? Porque é exatamente essa clareza, né, que faz com que você mantenha conexões a partir daquele momento de saudabilidade, conexões saudáveis, né? Então, por que é indeciso? É indeciso porque em que nível que você está de autoconhecimento que você ainda continua se conectando com pessoas que não fazem sentido na sua vida, né? Isso tem cara de narcisismo. Gente, hoje em dia tudo é narcisista. Hoje em dia, eu não sabia disso, hoje eu descobri que existe perito e narcisista. Gente, o que é isso? O que é isso? Se acalmem, tá? Todo mundo tem ego, tá? Todo mundo tem ego, com o qual em algum momento vai acabar pensando mais em si do que no outro, tá? E eu falo isso sem problema nenhum, porque não sou somente eu que estou dizendo, é a própria ciência da psique e há muitos anos se diz isso. Agora, óbvio, né, com os vídeos, enfim, com a internet, né, a patologia, né, o transtorno de personalidade narcisista, isso veio com muita força, porque muita pessoa se reconheceu e muita pessoa reconheceu parcerias narcisistas, pessoas narcisistas nos seus relacionamentos. Mas olha só, nós convivemos internamente com os próprios comportamentos narcisos, né? Não significa que a gente vai sofrer do transtorno. Mas é importante, né? É muito importante que a gente não como é que eu posso dizer? Banalize o termo, tá? Porque é uma patologia que precisa ser tratada, né, em nível social e também em nível clínico, tá? Através de e tem que ser feita uma avaliação, só pra gente deixar as coisas amarradinhas, tá bom? Então, apenas uma observação. Eu tava sumida, é que assim, o TikTok não entrega mais os meus conteúdos e as minhas lives como entregava antigamente, né? O meu, como de muitos outros produtores, tá? Mas mesmo assim eu fico muito, muito feliz, porque hoje eu fiquei sabendo que foi lançado um ranking aí e eu fiquei entre os 10, né, de produtores de conteúdo, eu fiquei entre os 10 aí, se a gente for considerar um público de 10 mil influenciadores, eu fiquei entre os 10 primeiros com vídeos com tempo maior de 1 minuto. Então, assim, não posso nem reclamar que ele não está distribuindo, porque eu ainda tenho esse feedback, né? Tô muito feliz e agradeço vocês, afinal de contas, tudo isso graças a vocês, né?
Oi, Bianca. Oi, todo mundo. Agora vocês me agarram e não soltam mais. Obrigada, Isabel. Obrigada a todo mundo que está mandando presentinho. Eu sei que não consigo agradecer todo mundo e eu sei que também que é uma forma que vocês têm, né, de agradecer o meu trabalho. Eu fico muito, muito feliz. Boa noite a todos que estão chegando. Ah, isso é legal. A Yara lembrou de uma coisa muito importante. Se você tava com saudades de me ver na sua timeline, né? Ativa, né, o lembrete do meu perfil. Né? Você vai aqui acho que no link da minha bio e tem como você lembrar, né? Ativar um lembretezinho lá, tá? Isso faz com que meu conteúdo chegue. E outra, viu um vídeo, achou legal? Curte, né? Eu não tô pedindo aqui curtida, não. Eu tô querendo dizer que pode ser que o meu material, que uma hora possa fazer muito sentido para você, chegue até você, tá bom? A dona. Oi. Ah, essa blusa aqui é da TIG, é uma bomber, né? É uma marca TIG, é uma bomber. Ficar frio, daí esquentou. Vocês gostam de mim, da minha vibe maluca? Uma psicóloga meio maluca? Tá bom. Fui traída 3 vezes. É possível acreditar que é possível haver mudança? Bom, vamos lá. Ó, a primeira vez você perdoou, né? E você estava aprendendo sobre o processo. Na segunda vez, o processo continuou te ensinando alguma coisa. Agora, na terceira vez, é claro que você não está querendo aprender com o processo. Né? A mensagem já está muito clara, né? A mudança que você quer não está no outro, está em você. Se você quer se sentir respeitada, se você quer se sentir amada, é claro que o processo está mostrando nesse lugar, nessa relação. Muito provavelmente você não vai conseguir. Ele tentou te mostrar isso de 2 vezes. Na terceira vez, tá, a mensagem é muito clara. Às vezes a gente, dependente emocional, a gente fica cego emocional. A cegueira emocional é o principal sintoma da dependência emocional. E o que é um dependente emocional? Dependente emocional é aquele em que depende de determinadas relações porque tem dificuldade em acreditar que fora daquela relação será feliz. Então ele paga absolutamente qualquer preço, né? Inclusive da humilhação de ser traído inúmeras vezes. Ah, não está dizendo que eu fui humilhado? Eu poderia dizer que não, mas eu seria hipócrita porque eu tenho certeza que é exatamente essa sensação que você teve após descobrir cada traição, tá? Lembrando o seguinte, dependência emocional, inclusive, se você se identificou com isso, mesmo que seja dor da colega que veio aqui falar com a gente, dependência emocional é a minha especialidade. Minha especialidade é relacionamento, né? É descomplicar o relacionamento através do estado presente do amor. Eu não tenho mais vaga para o meu consultório, né? Para o meu setting terapêutico. Eu abro vaga apenas 2 vezes no ano para um curso sobre dependência emocional, para que você faça a sua autocura. Só abre 2 vezes no ano. Se atente, porque ele está prestes a abrir. Então você vai ali no link da minha bio e já se inscreve para você não perder a oportunidade. Por quê? Porque o curso, como eu gosto de ficar com as pessoas e dar um atendimento de qualidade, isso não é programinha de escassez, não, isso é a mais pura verdade. Eu coloco poucas pessoas nas minhas turmas, ok? Então fica de olho aí, tá? Vocês mandam gata. Manda suas perguntas, tá? Ana, fala pra gente como exercer melhor a gratidão em nossas vidas. Ah, ótima pergunta. Sabe qual é a melhor maneira que você tem? Poucas pessoas sabem fazer isso, tá? Inclusive, quem faz o meu curso aprende. Nossa, o que tem a ver agradecer com curso de dependência emocional? Eu não vou agradecer eu estar sofrendo numa dependência emocional. Isso é coisa de quem abraça árvore, vibe gratiluz e tal. Vai ter que fazer o curso para descobrir. Mas eu vou dar uma única dica aqui e eu ensino no meu curso como aplicar no dia a dia.
Mas, por exemplo, para vocês que estão aqui na minha live, vai uma dica aí, uma pré-dica da dica maior. A pré-dica é o seguinte: tem um passo no meu curso sobre dependência emocional, que eu não vou dizer aqui porque eu não gosto de deixar ele solto, porque eu preciso dar em aula para vocês entenderem. Mas antes da gente chegar nesse passo, eu ensino as pessoas por que a gente não consegue agradecer, mesmo sabendo que esse é um caminho altamente eficaz para conquistar bem-estar. Porque nós somos resistentes, nós não queremos dar o braço a torcer, porque agradecer, né, é ficar passivo diante da situação. Claro que não. Quando você agradece, você na verdade é altamente ativo, sabe por quê? Então guarda essa palavra, porque você aceita a circunstância. E por que você aceita a circunstância? Porque você é altamente eficaz e tem responsabilidade afetiva para poder dar conta do recado. É por isso que o ato da gratidão para muitas pessoas ela não funciona, porque ela agradece. Então assim, eu tô com um grande problema na minha vida, eu fui traído, daí me disseram assim que se eu agradecer tudo, eu vou ter dinheiro, paz, felicidade, abundância. Daí eu agradeço, tá? Eu agradeço a minha casa, eu agradeço ao meu filho, eu agradeço o alimento. Mas aquela traição que eu lá não consigo agradecer. Eu tô agradecendo todos esses outros trem para poder ser agraciado no geral. Mas isso aqui eu não consigo. Agradece a traição. Agradece e aceite ela na sua vida como um excelente aprendizado. Aí você volta, aí você vai para um último passo, que é um passo que eu dou inclusive no meu curso sobre dependência emocional, e você vai entender como as coisas vão encaixando. E isso gera um bem-estar tão grande que você trabalha bem, que você se relaciona bem com as pessoas e você fica o quê? Essa sensação de abundância, né? E de bem-estar faz justamente o quê? Que você se conecte com outras pessoas, que você se conecte com coisas muito legais, entende? Então, assim, é de uma riqueza impressionante, tá? Isso que, inclusive, eu canso de falar para vocês, gente, eu falo tudo isso porque eu fui ex-dependente emocional e eu não encontrava na literatura algo que pudesse trabalhar minha autocura. Então, eu fiz um mapa, aplico no meu setting terapêutico, funciona e passei a entregar isso para as pessoas que me acompanham, tá bom? Eu fui traída e sou eternamente grata pelo aprendizado que tive. Amadureci na marra, viu só? Tem como. E quando a pessoa não presta, mas é boa de cama, o que fazer? Aí você faz uma escolha. Você tem um sexo bom pra cacete, mas uma pessoa que não valoriza questões morais que fazem sentido pra você. Tudo na vida é uma questão de escolha, não tem certo e errado. Tem aquilo que você vai escolher e vai se responsabilizar afetivamente por isso, tá? Deixa eu melhorar aqui a luz, tô achando que tá um pouco escuro. Deixa eu ver, aí, melhorou. Por que depois da relação algum deles somem ou mudam a forma de tratar? Olha, as pessoas gostam de dar alguns macetes, né, para que a pessoa não suma, né? Mas existe algo muito importante que as pessoas não estão alinhadas, as próprias mensagens que elas mesmas mandam. Vou dar um exemplo, tá? Eu atendi uma jovem que ela estava muito interessada em um rapaz, né? E todo dia eles se viam em um determinado ambiente que eles frequentavam. E ele sempre dizendo, né, que ela era muito interessante, mas ela achava que ele estava comprometido, achava. E eis que um dia, né, ele perguntou bem assim, o que você vai fazer esse final de semana? E ela já estava muito afim dele, e ela disse bem assim, eu tenho um compromisso, eu vou sair. Por que ela fez isso? Porque ela queria passar a mensagem de indisponibilidade para ele, para ser aquela coisa do difícil, né?
E quando ele escutou isso, o que ele fala? O que ele falou? Tá bom, né? E ela ficou muito chateada, porque ele não continuou investindo. Eu falei, mas você falou que ia sair. Pois é, dona Ana, piora. Porque daí eu fiz até maquiagem, fiz umas fotos lá, peguei uma foto de uma balada na internet e postei. Qual é a mensagem que você manda? Quando ela mandou isso, deixou muito claro de que ela estava curtindo a vida e que naquele momento não tinha disponibilidade para ele. Quando às vezes nós saímos com algum parceiro, nós não estamos conectados com aquilo que nós queremos passar. Então, às vezes, por exemplo, né, a gente vai e daí a gente quer ser difícil, porque a gente escutou do guru que tem que ser difícil, e daí a gente vai fazer o que vai fazer, coloca uma máscara, mas daí não consegue se sustentar, passa insegurança, passou insegurança na relação, a outra pessoa fala, inseguro, tal, não sei, insegurança por insegurança, no próximo momento não quero isso para minha vida, de inseguro, basta eu. Então, como é que eu faço? Vá para um encontro, para um date, alinhado, duas coisas, com a sua essência, sem ficar inventando moda, entendendo inclusive que o preço de se pagar disso pode ser que a pessoa não vá retornar. E isso está tudo bem, você não vai morrer por conta disso. Só que você só consegue fazer isso quando você tem o prazer de viver uma vida independente emocionalmente. Entende? Só que o que acontece, as pessoas não querem mais se frustrar, as pessoas não querem mais lidar com o fato de não serem chamadas no dia seguinte. E a vida se resumiu nisso. Inclusive, as pessoas não ficam mais disponíveis emocionalmente justamente para evitar essa frustração. Gente, a vida é um eterno... Hoje você teve uma frustração na sua vida. Ai, dona Ana, que eu não aguento mais. É muito difícil. Enquanto você e a turma do Flamengo ter exatamente esse raciocínio, as pessoas vão continuar sendo indisponíveis emocionalmente e aí vai ficar esse ciclo vicioso, né? Com todas as pessoas envolvidas, vai ficando cada vez mais patológico. Fez sentido isso para vocês? É normal depois de 3 anos ficando com alguém ficar mais tranquila a relação, mais calma? Claro que é normal, isso é natural inclusive, né? Porque senão você enlouqueceria. Nos 2 primeiros anos, quem assiste minha live já sabe, vasopressina e ocitocina fazem parte da natureza para você criar conexão e a natureza precisava que nesse momento você procriasse. Nossa biologia não acompanhou ou acompanhou um pouco, né, o processo da mudança social. Então a gente não tem mais essa questão da procriação, mas nós queremos ficar mais tempos juntos. Então a gente tem essa mão, esse ganho, essa mãozinha extra da natureza nos 2 primeiros anos. Depois não existe mais, tá? Porque senão você literalmente enlouqueceria do amor. Enlouqueceria de amor. Vocês já ouviram essa expressão? Então, é justamente por conta disso. Agora, sabe o que é anormal? As pessoas precisarem... Nunca existiu tanto a necessidade da gente precisar o tempo todo viver em êxtase. Já perceberam isso? Deixa eu só desbloquear aqui meu computador, que daí fica mais claro. Aí, já perceberam isso? As pessoas estão vivendo uma necessidade de ficar o tempo todo com uma sensação de êxtase. E se isso não acontece no relacionamento, pronto, fudeu. Eu perdi o relacionamento, não vou ser mais feliz. O fulano sim que tem felicidade no relacionamento, eu não. E isso é uma grande tortura. E relacionamentos muito bacanas que poderiam ter, né, um tempo maior, acabam se deteriorando por conta desse estigma, né, da necessidade da excitação diária. Gente, que besteira. Quanto é gostoso sentir paz. Olha que delícia sentir paz, né? Tem o autor do livro Hábitos Atômicos, ele disse uma coisa assim que fez muito sentido. Se apaixone pelo tédio, porque o tédio ele pode te trazer a paz que você precisa para produzir mais. Olha que louco, isso nunca fez tanto sentido.
Como lidar com adolescentes maldosos? Sou professora iniciante e jovem e estou sofrendo um pouco. Olha, vamos lá. Você é mais adulta que eles, né? No sentido de físico mesmo. O que eu quero dizer com isso? Os adolescentes não têm. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Vou mostrar um desenho aqui do nosso amigo cérebro. Então, assim, o adolescente, essa área aqui do cérebro, que essa área frontal, ela é responsável pela circuitaria, né, pela resposta executiva. Nos adolescentes, isso aqui ainda, né, essa circuitaria ainda não está finalizada, não está amadurecida. Quando é que isso amadurece, finaliza, né? A Yara que me chamou a atenção. Eu achava que era aos 18 anos, mas estudos comprovaram que termina apenas aos 25 anos. Então, às vezes não é que eles são maldosos, né? Sabe às vezes o que? Às vezes não, tenho quase certeza. É um pedido, uma manifestação, olha que maluco, de amor, de atenção. Não, se a maldade está vindo, não entregue maldade ou punição. Isso só vai reverberar mais dor e punição e vai se armar uma guerra. Corpo de dor, ou seja, né, essa maldade a gente só acalenta com o corpo de amor. E o que é o corpo de amor? A gente aceita que esse adolescente está ferido, querendo berrar e entende que isso isso não é para mim, mas também eu não vou devolver isso, tá? A melhor forma de lidar é, inclusive, tentando, né, perguntando se está acontecendo alguma coisa. Ao invés de entregar para ele guerra, amor, ele vai se assustar. E isso vai, de alguma forma, conectar, tá? Isso requer paciência, prática e, inclusive, que você abra mão um pouquinho do seu orgulho para que você também aprenda com esse processo, tá? Não sei se fez sentido. É normal com 5 anos de casada não ter tanta vontade de namorar igual quando namorava? Acabei de responder isso. Gente, claro, é super normal. Vocês não são mais... Veja o quanto, tá? Esquece um pouco tua relação. Esquece esse indivíduo que tá trocando uma vida com você. Olhe pra sua vida, né? Hoje eu precisei procurar uma foto que eu tirei com um amigo que eu acabei de saber que ele faleceu. E eu precisei voltar para o meu rolo de câmera, né? Nós nos conhecemos em 2018. Eu era uma outra pessoa. Então, se você era uma outra pessoa 5 anos atrás, como é que você quer que essa relação seja a mesma coisa? Isso não vai acontecer. Isso é uma ilusão que você tem. Nós temos uma ilusão da eternidade, tá? Um conceito da eternidade que a gente carrega, uma crença que nos aprisiona a relacionamentos eternos. E isso é uma mentira. Até mesmo quem convive 50 anos juntos, né, aquele casal que está 50 anos juntos, eles não são mais o mesmo casal, eles não são mais a mesma pessoa. Aquela entidade eterna nunca existiu, não vai existir. Então, quando a gente, inclusive, se liberta disso, as coisas, a vida, os relacionamentos ficam mais leves, tá? O que fazer quando uma pessoa fica estranha conosco do nada? Não foi do nada, alguma coisa aconteceu. E aconteceu dentro dela, dentro da percepção dela, da história dela. E por mais que você tente se esforçar e tentar entender, você não vai conseguir, porque essa é como ela percebe e se manifesta no mundo. O que você pode fazer, né, é entender e ser compreensivo com o tempo dela, né? Se você gosta dessa pessoa, esteja aberto para ela, para entender e receber quando ela estiver pronta. Ai, mas eu não vou ficar disponível assim para a pessoa. Então tá bom, então vai viver a sua vida, né? Não dê atenção para isso. Para quem é a primeira vez aqui, eu sou Ana Paula Lima, mais conhecida como Dona Ana, psicóloga, e eu vim aqui tentar te ajudar com a sua pergunta, tá? Você acredita que um relacionamento possa durar até o fim da vida, ainda havendo amor? Claro que eu acredito. Quando as pessoas aceitam, né, as suas diferenças, que o que incomoda no outro diz sobre ela e que ela quer se nutrir nessa relação de aprendizado e quer que isso aconteça, né, de forma ininterrupta até o fim da sua vida, isso é amor.
O que vocês acham que é amor? Amor é beijar na boca, fazer sexo uma vez por semana, compartilhar conta bancária e pagar as contas e ter filho. Isso não é amor. Amor é a aceitação do estado presente e da pessoa, do objeto e das circunstâncias como elas se apresentam. Isso é amor, tá? Então sim, e tem pessoas que aceitam isso com muito mais facilidade que as outras. E sim, podem ficar até o resto da vida. Dependente emocional pode ter dificuldades para perceber o amor do outro. Ele pode, o dependente emocional, ele pode configurar o amor do outro. O que eu quero dizer com isso? Por isso que daí ele pode ter dificuldade para perceber. Então, assim, o dependente emocional, ele, inclusive pela sua incapacidade, né, de autoeficácia e de lidar com a rejeição, ele passa a fazer com que aquela pessoa seja, que inclusive muitas vezes é mais forte psicologicamente, que ela seja, né, quando ela está comigo, né, eu dependente emocional, quando essa pessoa está comigo, então agora eu estou feliz, agora eu resolvi os meus problemas, principalmente porque eu acredito que essa pessoa que agora eu entendi por algumas coisinhas que ela me ama, ela vai corresponder todas as minhas expectativas. Entende? E daí o que acontece? Aí a outra pessoa não tem obrigação, porque às vezes ela não consegue corresponder às expectativas, passa a não corresponder do jeito que ela queria. Aí o que acontece? O dependente emocional começa a achar que ele não é amado. E é o primeiro sinal que ele percebe, né, que ele vai ser rejeitado ou que ele não está sendo amado à altura, ele já começa com a cobrança, com a autovigilância, com a necessidade de controle, pronto, tá instaurado em inferno, tá? Esse é o grande problema em relação a essa pergunta que você fez, né? Do dependente emocional ter dificuldade de reconhecer o amor no outro. Fez sentido para vocês? O que fazer quando queremos alguém e não queremos usar aplicativos e nem sair de casa? O pouco que você sair, que seja no mercado, que seja no vizinho, que seja na internet, o pouco que você aparecer, como você manifestar, você em tudo que você fizer, você mostrar uma luz interna de aceitação para essa conexão. Você, tanto quietinho, né, não estando nos aplicativos, você se aceita, você está se conectando consigo mesmo? Se isso estiver acontecendo, você vai vibrar, vai pulsar isso. E onde você for, o pouco que você for, você vai se conectar a isso, tá? Então, sem desculpas para conexões saudáveis, amorosas aí e sustentáveis, tá bom? Ótima pergunta. Ó, ter dúvida se ama já significa que não ama? Não, pode ser que você temporariamente, né, está com resistência em aceitar a sua realidade, porque de alguma forma você se comparou ou comparou o parceiro com o parceiro do passado, né? Mas não significa que não há amor, né? Que não ama. Significa que talvez temporariamente, num deslize aí do ego e do inconsciente, você esteja se questionando. Mas não. Mas o amor tá ali. Falta talvez você cultivar. Aí quando você, como observador, percebe, não, calma aí, eu só estava me comparando, eu só estava no momento de inconsciência, de ego, não, acho que essa besteira. Então eu vou começar a nutrir amor. Aí você começa a nutrir amor, o amor pode florescer novamente. Esperto é irresistível. Você acredita nisso? Não. Eu acredito o seguinte, que dentro de você, você ainda permite que o outro, no caso o ex, tenha poder sobre a sua vida. E nem para todas as pessoas isso é verdadeiro, tá? Então, não acredito de forma geral.
Se eu acredito em casamentos duradouros, gente, eu acredito, sabe? Vocês perguntam isso. Minha mãe vai fazer 36 anos de casamento e até hoje um cuida do outro, onde o outro vai, um se preocupa com o outro, tá? Claro que eu acredito em casamentos duradouros, sim. Obrigada. 40 anos o quê? Minha idade? Eu tenho 40 anos. É possível que o outro mude de verdade? É possível que as pessoas possam mudar sim algumas atitudes. Em essência, a sua essência, né? A pessoa não muda, porque a pessoa é o que é. Mas alguns comportamentos dela pode mudar sim. Agora, isso nunca pode ser prioridade na sua vida. Então, assim, eu vou ficar aguardando que o outro mude, eu vou fazer tal coisa para que o outro mude. Para com isso. Isso nunca vai acontecer para você. Por quê? Porque a mudança que você quer, percebe no outro, para o outro pode fazer sentido, pode não fazer sentido nenhum. Então, se você quer que a sua realidade mude, você tem que mudar. Então, quem sabe o teu parceiro anda de mau humor, porque você, querendo que ele mude, tá um puta de um chato que fica cobrando, esse parceiro fica um puta de um mal-humorado por conta dessa cobrança, e daí você fica querendo que ele... Você tá entendendo? Então muda, né? Seja legal, bacana, quem sabe ele também provoca essa mudança nele. Certo? O parceiro, olha só essa pergunta. O parceiro dá sinais quando existe traição por parte dele? Como ter olhos claros para perceber? Entenda o seguinte, você precisa de olhos claros para perceber traição, diz muito mais sobre você do que o outro. E diz o quê? Conta que você é altamente inseguro e que vira e mexe está se comparando e inclusive não acreditando que é merecedor ou que em algum momento vai ser passado para trás. Ninguém precisa de olhos claros para ver traição. Você precisa ter olhos claros para ver a beleza que há em você. Quando você vê isso, você vê a beleza que há no outro. E quando você vê a beleza que há no outro e nutre isso, o outro se sente feliz e realizado do seu lado. E ele não vai precisar procurar outras coisas, né? Agora, se mesmo ainda nesse movimento o outro procurar outras coisas, os seus não são coisas que seus olhos precisam detectar, porque muitas vezes isso faz parte da sombra oculta que o outro não quer que você veja de nenhum jeito e ele vai fazer de tudo para que isso não aconteça. Agora, você quer achar, você quer encontrar a traição. O que é que isso vai melhorar na sua vida agora? Eu vou ter certeza de que eu estava sendo passada para trás, enganada, e eu tinha certeza. Você sabe por que vocês gostam de ter esse tipo de certeza? Sabe por que vocês gostam de ter a total convicção de que realmente foi traído? Porque por um milésimo de momento vocês ganham poder, né? Porque o outro te traindo, moralmente ele está abaixo do seu nível e você tem o poder sobre ele. Se a pessoa te trair, a traição diz muito mais sobre ela do que sobre você antes de qualquer coisa. E se você for independente emocional, você vai entender que esse foi um grande aprendizado e vai seguir a sua vida. Agora, se você for dependente emocional, você vai acreditar que a tua vida acabou ali. E isso é uma grande mentira. É por isso que eu passei a fazer da minha vida uma missão para poder tirar as pessoas da dependência emocional, que é uma doença, é um transtorno psicológico que adoece, que traz comorbidades horríveis como transtorno de ansiedade, depressão, pressão alta, diabetes, problemas de queda de cabelo, doenças autoimunes. Esse é o grande problema. E essa missão, né, faz com que, como eu não tenho mais a vaga no meu consultório, no meu setting terapêutico, apenas 2 vezes no ano eu abro turmas
para um curso que eu tenho, né? Inclusive vai acontecer agora, dia 18 de novembro, às 20 horas, né? Online, gratuito, Desvendando a Dependência Emocional. Como é que faz a sua inscrição? Você vai entrar aqui no link da bio e você vai ter lá a inscrição para o DDE, Desvendando a Dependência Emocional. Esse é meu convite. Eu só abro isso 2 vezes no ano, tá? Então, em 2022, essa é a sua última oportunidade, tá bom? A dependência emocional é uma tendência do ser humano ou apenas poucas pessoas têm? Ela pode ser uma tendência do ser humano, por quê? Porque o ser humano, ele vive na inconsciência coletiva e aos prazeres do ego, tá? E o ego, muitas vezes, fala assim, ó, ele faz o seguinte, ele faz você acreditar que quando o outro corresponde a todas as suas expectativas é que você tem poder. Quando o outro deliberadamente sempre está ali dizendo que te ama é que você tem poder. E por fim, né, a dependência emocional, ela vem de crenças, né, que você carregou desde a sua tenra infância. Então, como sistematicamente, né, o ser humano está vindo, né, de comportamentos disfuncionais, isso acaba sendo uma tendência, tá? Mas não são todas as pessoas que sofrem, né, que são acometidas pela independência emocional, tá? Acometidas pela dependência emocional. Obrigada, viu? Dona Ana, falar sobre a questão financeira, como o casal deve dividir as contas. Isso é tão complicado, porque vai ter o guru lá da internet que vai dizer que é mentor de finanças e de casal, que ele vai dizer que o casal tem que ter uma conta conjunta. Vai ter a outra, né? Também guru do mundo financeiro, que vai dizer que não, que você não tem que ter conta conjunta, que vocês podem ter uma planilha conjunta e cada um pagar proporcional, né? Dividir a vida ali de forma proporcional. Então, se eu ganho 60% mais que o meu marido, então 60% a mais das contas eu vou pagar. Então, assim, eu vou ser muito honesta, né? A minha especialidade é relacionamento. Então, assim, como é que vocês. Primeira coisa, como é que você se relaciona com o dinheiro? Se você se relacionar bem com o dinheiro, você vai trazer esse assunto bem pro ambiente pro casamento. Lembrando o seguinte, sabe? Qualquer assunto, gente. Por que os casamentos falham? Não é antes de vir dinheiro, é comunicação. Como é que eu vou colocar esse assunto, né? Não é numa mesa de bar, não é depois de uma briga, não é depois de uma conta que foi esquecida, né? Vocês conversam isso amorosamente, como um projeto e plano de vida, entendendo que cada um vai ter as suas limitações. Mas isso em qualquer área da vida. Fez sentido isso para vocês? Obrigada, viu? Como saber diferenciar dependência emocional do transtorno de borderline? Nossa, são várias características que são muito diferentes, mas, por exemplo, a dependência emocional pode ser um transtorno que está, inclusive, acoplado dentro do transtorno de personalidade borderline. Mas o mais grosseiro, a diferença mais grosseira é o seguinte, que a dependência emocional é um transtorno psicológico passageiro. Ele pode ser crônico, né? Ele pode ser crônico, ter momentos agudos, mas a pessoa pode sim vir, né, passar pelo processo de cura. A borderline não. Borderline é uma condição, né? Um transtorno de personalidade. A persona dela tem essas características do borderline. Ela sempre, a vida toda, conviverá com isso, né? A cura, não existe uma cura, existe o quê? Existe essa aceitação do transtorno e como que a gente vai viver de uma forma mais harmoniosa com o próprio transtorno, né? Eu e o transtorno e em sociedade, tá? Só um pouquinho, tô só arrumando aqui.
A Nájila, ó, a Nájila resolveu aqui o problema do problema financeiro dos casais. Cada um mora em sua casa e paga as contas. Pronto, encerra a briga. Ai, maravilhoso. Vocês são. Ah, Nájila, eu tive o prazer de, né, a honra de conhecê-la pessoalmente. A pessoa que ameaça sempre sair de casa, mas não sai, quer dizer que quer te ver sofrer. Ah, esse é uma vítima patológica. Eu tenho preguiça emocional, tá? E vou ser muito honesta. Não tem problema nenhum em te dizer isso. Por quê? Porque ela ameaça, 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 e ela nem se dá conta que ela está construindo exatamente esse cenário. E ela faz isso para tentar testar o outro, para ver o nível de amor que o outro vai se rebaixar para ficar com ela. Até que uma hora que o outro não aguenta mais. E o que é uma vítima patológica? É aquela em que vê o algoz, né? Vê a cena perturbada, a cena que gera sofrimento, o objeto de sofrimento, e não faz nada. Ela fica lá lambendo ferida. Meu Deus, não, agora eu vou embora, porque eu vou fazer isso, né? E isso é um transtorno, né? E quanto mais você fica preocupado, não vai embora, mais você retroalimenta esse comportamento. Então, a minha dica é, fala, vai. A gente chama isso de psicologia reversa, tá? Minha mãe já fez isso comigo. Eu virei pra ela, falei pra ela, mãe, tô indo pra Curitiba. Ela falou, tá bom, vai. Ela nunca imaginou que eu ia mesmo, né? Mas eu fiquei eu não esperava aquela resposta, tá? Vira pra pessoa e fala, vai, pode ir. Tá bom? Oh, meu Deus. O transtorno de borderline, Beto, é um transtorno de personalidade onde a pessoa, ela apresenta uma instabilidade emocional muito grande, né? Então, ora ela tá muito... ela tem momentos de muita euforia, a hora ela tá muito depressiva, ela tem um ato, né, de automutilação, ela também, quando tá na baixa, ela tem um vitimismo também patológico, tem uma compulsão também por mentira, porque daí, assim, ela reforça os seus cenários persecutórios. O que são cenários persecutórios? Sempre tem alguém querendo prejudicar, sempre tem alguém querendo o mal dela, tá? Esse é um transtorno muito complicado. Nossa, para vocês entenderem bem esse transtorno, tá? Assistam A Garota Interrompida com a Angelina Jolie, um grande clássico, né? E aquela moça que tá fazendo agora Stranger Things, a Winona Ryder. Vitimismo também? O quê? Se eu sou cética ou dogmática, eu prefiro te responder que eu sou livre. Pode ser? Aliás, eu escolho e tento praticar todos os dias a minha liberdade. Jesus foi o maior psicólogo que já existiu, você concorda? Bom, eu concordo que Jesus foi uma dos homens mais conscientes que a humanidade, né? Assim como o Buda. Por quê? Porque ele era um grande, inclusive, né, a mente crística, uma mente que eu compartilho. O que é uma mente crística, né? É aquela em que você entende que todos os seus atos ele reverbera em todo o mundo, né? Agora, que ele foi o maior psicólogo, não sei, mas que ele foi um dos homens, né, mais conscientes que passou pela Terra, isso eu concordo. Transtorno bipolar tem a ver com deficiência da formação do cérebro? Eu não usaria a palavra deficiência, eu usaria uma morfologia diferente, tá? E todos nós somos. Inclusive, entendo o seguinte, por que é um transtorno? Porque se a gente for olhar a normatização, para a gente viver em sociedade, a gente tem como se fosse um pilar de normatização de comportamentos, né? Então aqui
esse líquido assim, esse líquido aqui, digamos que aqui tivesse cheio. Então aqui estão todas as pessoas, os comportamentos normais que a maioria das pessoas não tem. Aí os transtornos, eles ficam aqui soltos, né? Eles estão fora dessa normatização social, tá? Mas isso não quer dizer que é uma deficiência. Eu prefiro usar a palavra diferenciação morfológica, né? É uma morfologia diferente, tá? E daí, claro que a deficiência vai vir porque ele não consegue entrar aqui nessa normatização. Mas digamos que não houvesse essa normatização, será que ele seria deficiente? Isso fez sentido para vocês? Não sei se foi muito viajado. Obrigada, obrigada. Como lidar com o luto de uma pessoa viva? Olha, excelente pergunta. Lidando com o seu eu interno que estava aficionado naquela pessoa, né? Que era dependente daquela figura daquela pessoa que não existe mais. Não é aquela pessoa que não existe mais que morreu para você. O que morreu dentro de você era a sua pessoa que acreditava naquela personificação, naquela admiração, naquele conjunto de emoções que provocava coisas boas em você. Não foi a pessoa. Talvez a pessoa sempre tivesse sido daquele jeito. O problema é que essa pessoa interna acreditava, né, criou uma ilusão daquela pessoa. Essa pessoa aí dentro que morreu, não foi o outro. Ai, ai, ai. Complicado isso, né? Tenho doença autoimune. Sempre que tenho abalo emocional, tenho dor física, é normal? É normal. Inclusive, se tem uma coisa que é por isso que eu me preocupo tanto com a dependência emocional. Porque uma das comorbidades, tá, da dependência emocional é doença autoimune. Por quê? Porque a doença autoimune, o que ela mais é? Ela nada mais é que uma manifestação disfuncional do seu corpo, que pode ter começado por transtornos psicológicos, só que essa disfunção nada mais é do que o teu corpo tentando normalizar a situação. Olha que maluco. Só que daí o que acontece? Você, daquele transtorno psicológico, naquela dependência, você vai retroalimentando esse sistema e o corpo fala, para! E daí ele sinaliza com dor, com inflamação. Por isso que, né, a dependência emocional é um pedacinho da coisa. O problema dela não é nem tanto ela, são as comorbidades. Tá bom? Por isso que fica novamente o meu convite. Se você quer saber mais sobre isso, se identificou aqui nessa live, dia 18 de novembro, às 20 horas, pelo YouTube, faça o DDE. A inscrição tá aqui no link da bio. Eu faço isso 2 vezes no ano, porque eu não tenho mais vaga no meu setting terapêutico, tá? Como curar o ego ferido, mesmo depois de 1 ano após o término? Você nunca vai curar o ego. O ego é eternamente doente. Após um término, e você só está com o ego ferido porque você ainda não aceitou. Tá na hora de aceitar. Tá na hora de aceitar que desde o término foi o melhor que poderia ter acontecido para todas as pessoas envolvidas. Enquanto você não aceitar isso, enquanto você não resistir isso, quem vai vencer na sua vida é o ego. Tá? Como saber se tem o TOC, transtorno obsessivo compulsivo, quando você tem um hábito que te escraviza, né? E o que é isso, né? Quando você... E o TOC, ele vem depois de uma crise de ansiedade, um gatilho, alguma situação com a qual você não tem controle. Aí você passa a querer ter controle. E daí você controla passos, né? Quantos passos você precisa dar, quantas vezes você vai fechar a porta da casa, quantas vezes você vai lavar as mãos, aí você acredita que está tendo controle. Quando isso passa a se tornar, né, gerar dor e comprometer o seu convívio social, você muito provavelmente apresenta sintomas do transtorno obsessivo compulsivo.
Como ter a coragem de bloquear ou excluir a pessoa após término? A pergunta que eu faço é: por que você precisa bloquear? Por que você precisa excluir? Por que não, né, ter a coragem de entender que você pode ter sim forças para que essa pessoa ainda permaneça no perto de você e ainda assim não tenha domínio sobre a sua vida? Existe a resposta fácil e a resposta para refletir, né? A fácil não vou dar aqui para vocês, não. Posso até dar, mas, pô, daí? Quanto vocês vão desenvolver? Eu faço consulta online, mas apenas fila de espera. Se você quiser entrar na fila de espera, o link tá na bio. Se você quiser fazer o DDE, Desvendando a Dependência Online gratuito, dia 18 de novembro às 20 horas, o link também está na bio. Obrigada! Que sede! Pois é. Pensa, meu escritório aqui é super quente, eu não tenho ar-condicionado, esquentou um pouquinho em Curitiba e eu tô falando que nem uma matraca. Dá sede, não tenho dúvida. 21h05, vamos lá, vamos terminar. Estamos precisando terminar. O que os olhos não veem, o coração não sente, bloqueia. A Nájila veio aqui para simplificar a vida de vocês. Vocês estão vendo só? Figura. Queria que você fosse minha psicóloga, mas posso ser, quem sabe, né? Posso ser, né? A Nájila, eu fui psicóloga da Nájila por um dia, né, Nájila, né? Então, quando eu propor aqui curso, né, ou que seja, né, gratuito pela internet, eu posso ser temporariamente sua psicóloga. Diga, Marcela, tento ajudar da forma como eu posso. Pessoas com transtorno vê ou ouve coisas que não existem ou é espiritual? Veja só, a psicologia entende a espiritualidade de uma forma diferente como as religiões colocam, tá? A psicologia vê a espiritualidade, a sua necessidade, né? A necessidade inerente do ser humano em transcender. O que isso quer dizer? A necessidade que ele tem de né, colocar no subjetivo várias construções mentais. Então, só que tem pessoas, né, até por questões, de novo, né, de morfologia cerebral, de bioquímica, que tem uma circuitaria para essas representações mentais diferente do que outras pessoas. Então, essa subjetividade, ela vai ser diferente. Então, é óbvio que ela talvez realmente vê coisas diferentes, realmente ela sente coisas diferentes. E assim, o que nos torna juízes de que aquilo não existe para a pessoa. Rapidinho, eu vou dar um exemplo para vocês, eu tô quase terminando. Uma mulher veio me procurar com um irmão, ela sofreu muito no ambiente familiar porque o irmão tinha sido diagnosticado com esquizofrenia, e a pessoa com esquizofrenia, o nome, né, o esquizofrenos, quer dizer o quê? É uma divisão da psique. Essa pessoa é como se ela tivesse dois mundos, duas personalidades dentro dela. Então, às vezes ela tá bem, mas às vezes ela vê aranhas, monstros pela parede. E assim, não dá para você virar para ela e dizer assim, não tem monstro aqui, porque ela tá vendo, ela tá sentindo isso. Então, quando essa moça veio com essa queixa, eu falei assim, mas ele tá vendo monstros, ele na cabeça dele, né, na circuitaria dele, ele viu aquele banco ser roubado, que era teu. E eu disse para ela o seguinte, aceite o fato que ele vê um mundo diferente e comece a dar crédito pro que ele fala. E ela falou, ai meu Deus, tá bom, vou entrar na loucura dele. Eu falei, não, você não vai entrar na loucura dele, você vai aceitar que ele vê um mundo diferente. Qual foi a surpresa dessa jovem? Dona Ana, como ele se acalmou? Eu falei, mas é claro que ele se acalmou. É óbvio que ele se acalmou. Pela primeira vez na vida dele, ele entenderam que o que ele via não era algo, ele não passou por mentiroso. E
como as crises melhoraram, como o ambiente familiar melhorou, tá? Então, eu senti de compartilhar isso com vocês, porque, de novo, né, a base, né, do sofrimento do ser humano, a base é uma resistência em aceitar o outro, a circunstância e o objeto, né, exatamente como ele é, como ele se apresenta, tá? Pessoal, é o seguinte, eu gostaria de ficar aqui mais tempo com vocês, mas infelizmente eu não posso. Mais uma vez, antes de finalizar, eu te convido, né, a participar do DDE, Desvendando a Dependência Emocional. Pode ser um divisor de águas na sua vida, vai ser online, gratuito, às 18 horas, dia 18, às 20 horas. E eu gostaria muito, né, se essa live fez sentido para você, se você confia no meu trabalho, me dá uma chance. Se inscreve, eu estarei com você online, de forma gratuita. O link está aqui na bio. Se você não quer, mas prefere que fazer consulta comigo particular, será o maior prazer, mas infelizmente, por enquanto, somente fila de espera, tá? Espero ter contribuído com a sua vida e obrigada, Nájila, por estar aqui novamente. Qualquer coisa, eu estarei por aqui tentando sempre trazer o melhor para ajudar e contribuir com a vida de vocês. Se cuidem, tenham uma ótima noite, beijo grande e até a próxima live.